Olá, seja bem-vindo a mais um Clube de Class 3.0. E hoje nós vamos falar de um dos assuntos que eu mais gosto na odontologia, que é a relação entre a oclusão ideal e a desoclusão equilibrada. Aqui nós vamos debater hoje um assunto que é muito interessante. Qual a relação da oclusão ideal com a desoclusão? Qual que é mais importante? Quais são os seus critérios? O que você deve ter de princípios na hora de fazer o seu planejamento e avaliar o seu tratamento ou um tratamento realizado por terceiros? O que você deve ter em mente na hora que você pega um caso, seja para fazer uma reabilitação simples ou complexa, seja para você fazer o planejamento da ortodontia. A grande questão que está em jogo hoje não é dizer se isso ou aquilo, não é isso. A oclusão ideal, ela continua sendo ideal. A questão é, será que só a oclusão ideal deve ser uma referência para você? Só o canino está em classe 1, o molar está em classe 1, é o suficiente para você dizer que o seu tratamento está encerrado? Ou se você reabilitou o seu paciente em classe 1 de canino, por exemplo, será que isso é o suficiente? E é exatamente esse vai ser o assunto de hoje. Então, vamos lá, vamos começar. Deixa eu só abrir aqui a aula. Enquanto está carregando aqui a aula, uma coisa importante que eu observei durante esse período onde eu estava estudando o que falar para vocês, eu fiz uma pesquisa e os alunos participaram e escutei muito o que eles queriam ouvir, quais eram os assuntos mais pertinentes. E eu achei interessante que uma grande maioria desses alunos queria entender a diferença entre a desoclusão e a oclusão. E é justamente sobre isso que nós vamos estar discutindo aqui. Tá bem? Bom, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de dizer que nós estamos, todo o método da desoclusão, e para você entender por que a desoclusão transforma, nós vamos estar falando dos princípios da desoclusão. Tá? E hoje o Clube de Classe especial sobre qual é a oclusão perfeita. O que é oclusão perfeita ou ideal para você? E para quem não me conhece, tá bem? Eu me chamo Marcos Lavoisieri, sou dentista, implantodontista, mestre especialista aqui por Campinas e trabalho e resido aqui em Brasília. E tem uma clínica aqui em Brasília, onde eu trabalho com a área multidisciplinar, trabalhando o máximo de áreas possíveis aqui dentro do nosso consultório. O que interessa é que nessa minha jornada de entender o que acontecia, eu passei por muito tempo tendo dificuldade de dominar essa matéria, que para mim é a mais poderosa da odontologia. Ela influencia na pele, na orto, na dentística, na odontologia de trabalho, na pediatria, na odontogeriatria, em qualquer área. Todos nós deveríamos saber mais sobre isso. E esse é o desafio do Clube D, quando a gente idealizou. Então, para quem não me conhece, sou Márcio Lucieri e eu tenho uma missão pessoal de estar tentando levar essa notícia para o máximo de dentista possível. E eu conto com a sua ajuda para que nós juntos possamos fazer com que a odontologia eleve seu nível. Tá? Para quem não sabe, às vezes meu pai é ortodontista, minha esposa é ortodontista, e eu trabalho muito diretamente com ortodontia, e eu adoro ortodontia, assim como eu adoro a reabilitação. Na verdade, eu adoro todas as áreas da odontologia. Mas o que vem ser importante é que desses anos todos, eu tenho observado que o grande diferencial que faz com que você se torne um profissional qualificado é você saber realmente fazer seus planejamentos. Pegar um emaranhado de informações e transformar isso, condensar em um plano de tratamento, é algo extremamente desafiador. E na hora que você estiver na encruzilhada entre decidir entre fazer uma coisa ou outra, você precisa ter princípios, critérios básicos que vão te nortear na hora de tomar decisão. E é sobre esses princípios e critérios que é embasado o método da desoclusão descomplicada. E hoje aqui eu vou mostrar para vocês
quais são as características, os princípios que você, que está chegando agora no clube, precisa ter para receber a nossa credencial aí do Clube D. Primeiro, você precisa entender que o Clube D, você precisa entender que nós trabalhamos no aparelho estomatognático e não no dente especificamente. Às vezes a gente consegue influenciar mais o dente, mas lembre, o aparelho estomatognático, os dentes, os músculos, a articulação, o osso e o sistema nervoso central, além de vários outros sistemas vascular, tecidual, enfim, estou falando dos sistemas mais evidentes para a gente, de nosso estudo, esses são extremamente importantes. Você precisa dominar todos esses 4 princípios. Então, quando você tem aí vários sistemas trabalhando em prol de um movimento, que é o movimento da oclusão e da desoclusão, eu tenho que separar para vocês os músculos que estão trabalhando em prol dos movimentos. Bom, vai ser importante esse negócio dos músculos. Eu quero que você que já assistiu, assista de novo. E quem não assistiu, preste atenção. Olha só. Primeira coisa, tem que entender masseter. O que são os masseters? Masseter são os músculos quadrados que vão daqui, pegam o ramo da mandíbula, eles lembram um pouco quadrado, um pouco retangular, tem a face interna, a face externa, mas a grande sacada do masseter é que ele serve para elevar a mandíbula. Ok, mas quando a gente fala em devolver função, a gente tem que devolver a função do masseter, e a função principal do masseter é qual? É gerar força. Deus, né, na sua criação, ele colocou esse músculo potente para gerar força na hora de fechar, na hora de criar aí o movimento de ocluir. Então, ele é o músculo responsável pela força dentro dos movimentos do aparelho estomatognático. O outro músculo importante são os temporais. Os temporais, eles começam aqui atrás da orelha, vêm aqui por toda essa banda lateral, até atrás, vem por trás do supercílio, vem até aqui na região superior da orelha, e ele tem uma anatomia, uma forma totalmente diferente do masseter. Ele é faceado, ele é fino, delgado, ele é espalhado, enquanto o masseter é compacto, ele é espalhado e tem um detalhe, ele é espalhado, mas ele se une num ponto único, no processo coronoide da mandíbula, lembrando muito esse desenho aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é um paraquedas. Então, se a gente pudesse definir um nome para os temporais, o músculo temporal, seria equilíbrio, porque o paraquedas tem se formado justamente espalhado, por um ponto, justamente como um peão, né? Daquele brinquedo de peão também, eles para gerar equilíbrio. Né? Então, quanto mais espalhado, mais um ponto único, equilíbrio é o nome do músculo, é o sobrenome do temporal. E os pterygoideus são músculos que muito dentista às vezes nem lembra que eles existem, mas eles são os queridinhos do Clube D. Se você fosse colocar um hashtag músculo, você colocaria hashtag pterygoideu. Por quê? Porque o pterygoideu são músculos que estão aqui nessa região. Eles vêm, tá ligado? Na articulação, né, no côndilo, e de frente, um está mais para o meio, que faz os movimentos laterais, e os dois estão mais para frente, que faz o movimento anterior de protusão. Então, se a gente pudesse dar um nome só para esse músculo, qual a característica mais importante dele? O nome seria rédea. Na verdade, os pterygoideus seguem como rédea no sistema. Se você imaginar aí uma biga como essa, romana, vários cavalos enlouquecidos correndo e o cara ali com a charrete, só com 2 cordinhas, conseguindo dominar esses cavalos numa corrida como essa, é mais ou menos o que acontece com o nosso pterygoideu. Nossos músculos pterygoideus são extremamente finos, delgados, mais delicados e trabalham na movimentação da mandíbula, que é um osso único, com dupla articulação, solto. Então, é uma responsabilidade muito grande do pterygoideu gerar esses movimentos de lateralidade. Então, se eles fazem movimentos de protusão e lateralidade, são os músculos da desoclusão. Será que eles são importantes? Pois é, então fique ligado neles aí, porque eles não podem ter força, eles não sabem gerar força. Então, presta atenção. Vamos lá para o princípio número 1, e eu vou ser bem breve aqui, porque eu quero falar sobre a oclusão e desoclusão. É só você imaginar que o princípio número 1 está o princípio da porta e da dobradiça. O que é isso? Se você fizer força, se você imaginar que o crânio nosso, esse ponto perto do canino seria a maçaneta, e aquele outro ponto perto ali da articulação
seria uma dobradiça, é só uma analogia, é só você pegar a sua porta de casa com o dedinho midinho e tentar empurrar a porta para fazer o movimento de abrir, por exemplo, perto da maçaneta. Você vai imprimir uma certa força e essa força vai fazer o movimento de abrir a porta. Ok. Agora você pega o mesmo dedo, a mesma porta e o mesmo movimento de abrir a porta, só que você vai agora perto da dobradiça, lá perto da parede e tenta abrir a porta. Provavelmente você vai notar que você vai precisar fazer muito mais força para fazer o mesmo movimento. E é esse o princípio número 1. O princípio número 1 é você entender que quanto mais posterior tiver um toque, invariavelmente você vai precisar de mais força para conseguir tirar a mandíbula da inércia. Entendido? Então, quanto mais perto da articulação, maior a quantidade de força que você precisa aplicar. Ok, então, beleza. Se isso não é o suficiente, é só você lembrar aqui da porta da dobradiça. Agora, lembra desse princípio, tá? Tem aulas que eu explico com isso mais detalhes, tá bem? Então, princípio número 2, se você empurra a mandíbula para o lado esquerdo, para o lado de cá, por exemplo, se você toca só nos par de caninos aqui, só nos dentes caninos, você vai ter uma área X de deslize. Se você toca em mais dentes, você vai ter mais áreas de atrito. Então, preste atenção nesse desenho aqui, tá? Que é o princípio básico. Se você tem uma força para arrastar 2 dentes, é uma quantidade. Se você precisar arrastar 2 dentes, você está, no mínimo, duplicando a área de atrito. Se você tocar 3, 4 dentes, 5 dentes, você vai estar multiplicando a quantidade de força necessária para fazer o mesmo movimento. Então, esse seria aqui o exemplo do princípio número 2. Tá? Então, é disso que a gente precisa estar antenado. Você que está entrando agora no Clube D, você precisa entender que a desoclusão, ela vai além só do fato das guias. Mas é importante você primeiro entender as guias, que se você não entender as guias, você não vai conseguir compreender o que vai acontecer agora. Preste atenção no que vai acontecer agora. Numa paciente como essa, que é um caso clássico aqui do clube, que muitos de vocês já podem ter assistido esse caso todo, você não consegue identificar o que é essa situação clínica, tá? Às vezes, tá? Aqui vai o recado para o Rodrigo, que está assistindo. Rodrigo, às vezes a gente olha esse tipo de caso clínico aqui, tá? E a gente olha essa lesão. E muitas das vezes a gente não consegue ter uma explicação, ou então você pode até ter uma explicação aí dentro da sua cabeça, mas nada que justifique por que esse dente tem esse problema e esse aqui não tem problema nenhum. Que erosão ácida é essa que o ácido só vai nesse dente e não vai nesse? Que erosão ácida é essa? E é justamente sobre esse aspecto que eu quero falar para vocês. Lembrar aqui para vocês que simplesmente não é só olhar o estático. Quando você observa o que está acontecendo aqui, por exemplo, aonde essa situação clínica, a mandíbula está indo para esse lado, ó, e era para estar tocando esses caninos daqui, só que eles não estão tocando o suficiente. E o que acontece? Simplesmente esse molar, ele vem daqui até aqui, vai esfregando a cúspide palatina dele, essa cúspide palatina, ele esfrega aqui, essa cúspide palatina, ele esfrega aqui dentro da fossa desse molar. Ou seja, essa paciente, na verdade, ela faz a desoclusão, porque se tem uma coisa que vocês vão aprender, se toca do lado de cá, tem a dobradiça, tem a maçaneta, e aí toca mais atrás, já é um problema. Agora, quando toca do lado oposto ao movimento, o problema é dobrado. Então, vocês imaginam esse molar, que quando a mandíbula está indo para esse lado,
Eu não gosto de falar direita e esquerda, porque gera uma confusão danada. Por isso que eu falo esse lado, o lado oposto, tá bem? Então, se você está movendo a mandíbula para esse lado, o lado oposto ao movimento, ele toca. O que significa? É que esse aqui precisa de força, esse precisa de força, então os massetes são acionados. Então, se tem uma coisa que é ruim para um dente receber força, é ser do lado oposto do movimento. Nesse caso específico dessa paciente, nós conseguimos observar isso bem facilmente. Agora, e quando é um paciente como esse aqui? Agora a gente já começa a entrar no assunto que é a oclusão ideal. Quando você olha, ou pelo menos a maioria dos dentistas, ortodontistas, quando olham um caso desse, a maioria pode falar assim, nossa, tá ótimo esse caso, tá muito bom, tá aí, ó, o paciente está com classe 1 de canino, classe 1 de molar, eu não sei como que essa paciente estava antes, não é aqui, eu não estou aqui para julgar o que o colega fez ou deixou de fazer. O que eu estou querendo aqui mostrar para vocês é que eu não sei exatamente como ela era antes, mas o que eu posso dizer é o que ela está agora. E algumas coisas você já começa a observar. Olha, quando você olha um canino, quando você olha um canino, tá? Um canino aqui, que tem essa distância, ó, aqui, ó, a ponta do canino inferior, a ponta do superior. Quando você olha um canino desse, que tem distância, já fica ligado. Quando você vê um incisivo central, que o trespasse é muito pequeno, você for imaginar aqui o incisivo inferior, ele está aqui, ó, não deve ter 1 milímetro de trespasse. São sinais já de alerta. Então, para vocês que são ortodontistas, cuidado. Por quê? Porque esse paciente chegou aqui no consultório, tá? Com a queixa de... Qual que era a queixa dele? A queixa era o seguinte, ele estava com a dor no 34. E aí, eu observo isso aqui, já me chama a atenção. Outra coisa, antes de passar, ele estava com dor nesse dente aqui, ó. Tá? Ele estava com a dor nesse dente aqui. Por que ele está com dor no dente se não tem canal, se não tem endo, se não tem nada, não tem restauração, a boca que está limpa? Aí você olhando com um pouco mais de cuidado, você começa a ver que existem sinais clínicos aqui de que alerta. Primeiro um sinal clínico aqui, ó, esse aqui. A paciente conseguia fazer aqui, mostrar um overjet. A ortodontista lá, o ortodontista que tratou desse paciente, falou para ele que o overjet de 1 milímetro a 2, 1,5, ele é aceitável pela literatura. E eu não estou aqui discutindo a literatura nesse momento, inclusive a gente tem um outro momento para discutir isso. A questão é que, quando você tem um overjet dessa magnitude, qual que é a relevância disso? A relevância é o seguinte, você precisa ter guia anterior. O que é ter guia anterior? Os 2 incisivos superiores tocam nos 4 incisivos inferiores. É isso mesmo. Os 2 superiores tocam nos 4 inferiores. Se você imaginar o incisivo central, ele não tem 2 cristas, uma crista distal, uma crista mesial, por palatino. Então, cada crista foi feita para deslizar o incisivo inferior. Entendeu? Muito legal isso. O fato é que, quando você vai fazer a protusão, tem que tocar só nos incisivos centrais e nos inferiores. Nem nos laterais não dá para tocar. Muito bem. Tocou. Ao tocar, quando começa a movimentar, tem que desocluir todo mundo. Tem que desocluir todo mundo. Agora, se tem um overjet, o que vai acontecer? Quando essa mandíbula for projetada para anterior, daqui, ó, até aqui, ó, daqui até aqui, alguém está sofrendo força lateral. Alguém está sofrendo força lateral. E essa força lateral, ela é extremamente prejudicial para um dente posterior. E vocês vão saber por quê, hoje ainda. Eu vou falar também mais sobre isso no próximo Clube de Classe, que eu vou falar sobre a armadilha do dente inferior.
Então, quando a paciente faz o... Olha o que está acontecendo aqui, para quem não está familiarizado em ver. Essa mandíbula está indo para esse lado, tá bem? O que a gente observa aqui? Olha só, toques em todos os dentes posteriores. Ou todos os dentes laterais. Toca tudo. Toca tudo desse lado. O que acontece aqui? Aqui ela vai precisar de quê? Para fazer o movimento de mais força. Esse aqui é o sinal de força. Esse lado direito, não é à toa que o lado direito dela, dessa paciente, ela tem aquela musculatura mais fechada e também é o lado que ela mastiga menos. Ela mastiga mais do outro lado. E aí, quando ela arrasta para o lado oposto, olha só o que acontece. Aqui já toca menos dentes. Toca no canino um pouquinho. Toca no canino um pouquinho. E toca no prêmio, então. Como ele fez pré, né? Nesse pré aqui, ó. E aí, qual foi... Aí o que acontece? Toca no pré. Olha o pré. Esse aqui é o pré que tá doendo, tá? Esse aqui é o pré que tá doendo. Tá doendo. Aí o dente superior também doeu um dia. Aí o que o dentista propôs? Olha o tratamento que o dentista faz. Olha lá. Ele faz um resinoma aqui para tratar a sensibilidade desse pré. Mas ele não é capaz de olhar que esse toque aqui, ó, ele é muito mais prejudicial para a relação desse dente. E no próximo Clube de Eclairs, não percam, eu vou explicar como que surge isso aqui. Por que que esse premolar ele tem essa lesão aqui? Ó. Eu vou explicar justamente por que ele tem essa lesão. E agora, esse outro premolar inferior está doendo. E vamos lá. O que vai acontecer? Quando esse paciente mesmo faz, olha agora, presta atenção no que eu vou falar para você, tá? Eu não sei o que você está fazendo, só quero que você pare e escute só o que eu vou mostrar para vocês, tá bem? Quando esse paciente está fazendo um movimento de protrusão, tá? Simplesmente olha o que acontece com os dentes dele. Tá na protrusão, olha aqui, ó, olha isso. Os dentes anteriores não estão tocando. Então, assim, esse é um dos principais problemas que você pode ter quando você está fazendo análise clínica inicial. Manda o paciente jogar a mandíbula para frente, cara. Analisa os movimentos, não olha o cara com a boca fechada ou com a boca aberta. Olha, usa um afastador e olha, faz os movimentos. Não fala para que é, não, porque quando você fala, ele começa a querer fazer certo, entre aspas, e acaba causando, às vezes, uma alteração. Não fala nada, só põe o afastador e arrasta. Vou mostrar um caso que aconteceu hoje aqui. E aí, quando eu vejo que não toca os dentes anteriores, quem que toca? Olha quem está tocando aqui, ó, o canino com o premolar, o canino com o premolar. Agora, qual é o premolar? Vamos ver direitinho. Ah, e tem um detalhe aqui, também está tocando, os molares estão tocando aqui desse lado também. Aqui toca o molar. Aqui parece que tá, mas não toca o molar, só toca o pré aqui. Olha como é que está a imagem. E aí, quando você olha de lado, o paciente fazendo um movimento de protusão. Ah, tem. Olha lá. Olha que interessante. Será que é uma coincidência que esse dente aqui, ó, ele tá sensível? E qual é a origem dessa dor desse dente? A origem da dor desse dente está exatamente nesse toque aqui. O que está acontecendo? A mandíbula está indo para frente e o toque é no canino, no sentido disto-mesial. Ou seja, esse toque aqui faz uma força de
mesalização, ó, e de giro. Então, o canino tem uma tendência a girar. E, cara, tá muito feio esse desenho, né? Tem uma tendência de girar. Eu não sei se eu espero que vocês estejam entendendo, ó. Aqui, ó. Por que tem a tendência de girar? Porque o movimento é para frente e para cima. Então, olha só. Olha aqui, vou fazer de novo, ó. O toque tá aqui. Qual que é a tendência de movimento? Para frente, ó, para frente e para cima. Esse tipo de toque no sentido distomesial, ó, distomesial é o que eu chamo de criptonita do canino. Então, se você tem um canino, ou se o seu paciente tem um canino e tem uma bifração, ou ele está mordendo de topo, ou seja, uma força de topo que causa esse problema também, vocês vão saber disso no próximo Clube de Class. Quem estiver assistindo a sala gravada, provavelmente a próxima aula que vai estar aqui na área de membros vai estar explicando justamente isso. Então, mas grava por enquanto que esse movimento mesodistal no canino é a criptonita dele. Os movimentos de palatino vestibular, esses movimentos, o canino foi desenhado para isso. A anatomia do canino triangular, a raiz alongada, a coroa, o símbolo, até o símbolo é a bossa canina, pode ter certeza. Quando Deus desenhou aquilo lá, ele tinha uma função, porque o símbolo é onde segura todo o movimento. A energia é travada pelo símbolo e dissipada lá na bossa canina. Então, toda a anatomia do canino foi desenhada para isso. Agora, ele tem uma criptonita. O canino é um super dente. Inclusive, se você não sabe, os estudos mostram que o fato de nós, seres humanos, termos os movimentos de desoclusão bem estabelecidos, fazem com que nós possamos viver muitos anos e os dentes sobrevivam a tais anos. É claro que eles podem perder durante o caminho, mas eles têm uma tendência sensacional de sobreviverem graças aos nossos caninos. Então, se você entende bem isso que eu quero dizer, você vai compreender por que esse pré-molar está sofrendo. Tá? Agora, vamos entender uma outra coisa aqui. Né? Vocês que estão aí no chat, tá? Eu queria que vocês, atenção, vocês estão aí dormindo aí, acorda. Eu quero que vocês escrevam aí uma nota de 1 a 5, sendo que 1 é péssimo e 5 é maravilhosa. O que vocês acham da higiene desse paciente nessa foto? De 1 a 5. Vamos lá, o que vocês acham? Pode colocar no chat aí. Quem não sabe o que é chat, vai aparecer aí, vocês colocam 1, péssima exclamação. 2, 3, mais ou menos, 4. 4 tá bom, 5 perfeito. Ó, por enquanto, 4 tá ganhando, 5, 4. Tem um 3 ali, mais exigente. 5, 4, 5, 4. Vários 5, vários 4. Muito bem. Fantástico, Renata, 5, 5. Muito bom, muito bom. Muita gente achando que 5 e 4. Muito bem. Excelente, gente. Vamos analisar agora essa outra imagem. Vamos seguir o mesmo critério de avaliação aqui. Claro que a gente tem uma avaliação bem simples, né? Qual é, para vocês que estão aí, qual é a qualidade da higienização dessa gengiva, sendo 1 péssimo e 5 excelente? Por favor, coloca no chat aí, gente, só para a gente eu ter ideia do que vocês estão conectados. A 5, né, Isabel? A Ingrid colocou 4, Maria Jacqueline colocou 4, a Glaucia colocou 5, o Rodrigo colocou 4. E aí, tudo bom, pessoal da Bolívia? Rita, Ellen, choveu 4, Renata 4, muito bom. Ou seja, vocês concordam com o Winston 5, muito bom. Vocês concordam comigo, então, que, de uma certa forma, essas duas imagens retratam um paciente
que tem uma qualidade de higiene satisfatória. Vou mostrar uma outra imagem, que é essa aqui. Vamos lá, mesma coisa. Qual é a nota que vocês vão dar para esse paciente? A higienização de 1 a 5, sendo 1 péssimo, 2 mais ou menos, 3 vai, 5. Tá chovendo 1 para todo lado aqui, ó. Para quem está assistindo depois, é a Ana, a Hélia, a Jaqueline, a Mildred, a Joana, e todo mundo colocou 1 aí. Colocou 1, tá certo. Agora, vamos 1. Todo mundo colocando 1 aqui, geral. A Rita colocou 1 também, a Isabel colocou 1 também. Rapaz, todo mundo colocou 1. Agora, tudo bem. Agora, a pergunta é o seguinte. Qual é a relação disso tudo aí com a desoclusão? Eu gosto sempre de mostrar esse caso é muito emblemático. Eu não sei quantos de vocês vão saber essa pergunta, mas quem nunca assistiu essa aula, nunca viu esse caso, eu quero saber o seguinte. Vocês acham que essas 3 fotos são 3 pacientes diferentes, 2 pacientes diferentes, ou é o mesmo paciente? Coloca assim, 1 para o mesmo paciente, 2 para 2 pacientes, 3 para 3 pacientes. Como é que pode 2, 2, 2, 2, 1, 2, havia 2, 2, chovendo 2. Você já sabia a resposta 2. Teve muito 2, muito 1, muito 2, muito 1. Legal. Porque isso é legal, Isabel. 2 também, Cláudia 2. E o mais interessante, tá, é vocês imaginarem o seguinte. Como que um paciente, tá, que tem essa gengiva no superior, tem essa mesma gengiva no inferior. Será que é por falta de escovação? Será que é por falta por isso ser um porquinho? Será que esse paciente aqui, que é esse cara aí, que é o cara desse caso, por que será que ele só não escova esse dente? Como que o cara tem uma qualidade de higiene, satisfatória nessa região aqui do premolar, nessa região aqui, muito satisfatória, nota 4 e 5, essa região aqui. Essa região aqui o cara tem 4 e 5, e essa região aqui ele tem uma nota média de 1 e 2. E a explicação tá muito simples, tá que a oclusão dele tá legal. Aqui, a oclusão dele tá bacana. Ele tem aqui uns probleminhas e tal, mas a desoclusão dele, olha o que acontece, para você que não está entendendo essa imagem, vou explicar. A mandíbula dele está indo para esse lado, A mandíbula está indo para esse lado. Aqui não está tocando ninguém direito, porque ele tem aqui uma alteração aqui de posicionamento. E olha aonde está sendo feito o movimento de lateralidade. Olha quem está fazendo o movimento de lateralidade. É ele mesmo. São justamente esse dente aqui. Olha lá. Nessa imagem dá para ver melhor que esses dentes não estão se tocando. Opa. Esses dentes não estão se tocando. E aqui toca. E aqui toca. E nesse toque aqui, você gera um desequilíbrio do tecido periodontal. Eu já expliquei isso algumas vezes, mas eu gosto de falar. É óbvio, gente, que doença periodontal só existe se houver bactéria. Disso aí não tem como fugir. Agora, por que a bactéria gosta do 41 e não gosta do 42? Aí tem como saber. E o que acontece, quando você conversa com um paciente, você vai notar por que ele para de escovar naquela região? Porque ele não escova ali. Porque ali dói, aquela gengiva é sensível, ela sangra. E quando sangra, ele pensa que está forçando. E quando ele pensa que está forçando, ele pensa que está sangrando porque ele está forçando. E, na verdade, gengiva, mesmo que você force, não é para sangrar. E o que acontece? Uma alteração dos tecidos naquela região. Os tecidos estão alterados por uma questão de posicionamento, da mandíbula mesmo.
Agora, preste atenção nesse caso aqui. Então, ficou claro isso para vocês, periodontistas de plantão? Olha só, como que o cara tem uma higiene no canino ideal aqui, claro que dá para ver que ele tem um biofilme aqui, é óbvio, né? Aqui, ó, dá para ver que tem um biofilme aqui, tem um biofilme. Mas, apesar de ter o biofilme aqui, não tem a recessão, mas olha como é que está essa gengiva aqui. Isso aqui, essa gengiva, eu tenho no meu Instagram, aí no Instagram do IGTV, um vídeo onde o professor Consolari explica, ele desmistifica, ele tira da caixinha a visão de que o periodontista, para o periodontista que é a oclusão, não tem nada em relação com a pério. E existe sim a relação total com a oclusão. Total. Os estudos têm mostrado cada vez mais. E só você tem uma análise simples, crítica, você vai observar exatamente isso que eu estou te falando. Que todos os casos? Não. Tem situações que são sistêmicas. Ok. A pessoa tem diabetes, a pessoa não tem controle, a pessoa tem que tomar remédios. Eu não sei qual que é o problema da pessoa que pode gerar uma alteração geral dos dentes. Tá? Mas vão ter casos onde você tem um molar com uma recessão, um molar com uma periodontia avançada, um pré-molar com mobilidade, grau 3. E você bate carbono e você não vê que raio da coisa está acontecendo lá. Então, assim, é justamente esse tipo de análise que vocês agora, fazendo parte do clube, começam a fazer. Uma análise crítica. Não é que tudo é desoclusão. Não é isso também. Tem várias situações diversas. O nosso corpo, ele é muito maluco. Mas existe um padrão que Deus criou que funcionasse. Como assim? As coisas existem padrões. Deus criou a lei da física para criar um padrão para ele não ficar se preocupando com as coisas básicas. Então, se você entender isso, você vai ser muito mais feliz, entender os padrões. Então, se você tem um toque lateral no incisivo inferior, que ele é bem mais suscetível a isso, ele vai ter alteração em toda a sua forma. Toda a energia dissipada nesse movimento será de forma inadequada. E é por isso que você tem que ficar ligado. Tá? Agora, preste atenção nesse caso aqui. Esse caso chegou hoje aqui no meu consultório. Quem é que mexe nessa oclusão? Olha aí. Os ortodontistas de plantão. Os ortodontistas de plantão. O paciente chegou hoje nesse meu consultório aqui, com esse padrão aqui. Esse padrão desse lado e esse padrão do outro lado. É assim, ó. Eu ia mostrar um outro caso, mas esse caso chegou hoje para mim, agora, tá fresquinha a foto. E é impressionante o que eu vou mostrar para vocês. O que é a oclusão ideal? E qual a relevância da oclusão ideal? Com a desoclusão desequilibrada. Esse é o último caso que eu vou mostrar hoje, antes de a gente abrir para as perguntas. E eu espero que você entenda de uma vez por todas que eu estou mostrando casos assim, tudo bonitinho, porque se no caso bonitinho acontece isso, imagina numa boca com menos equilíbrio. A questão é que você precisa entender que a oclusão, da forma como a gente aprendeu a classificar se ela está certa ou se ela está errada, se ela está ideal, ela é muito importante você ter isso em mente, porque é baseado nisso que você vai fazer os seus planejamentos. Então, se você tem uma meta, que é colocar o paciente de classe 1 de canino e de molar, e se essa é a sua meta, ao atingi-la, você vai se sentir realizado. Mas você pode ficar frustrado por saber que não é essa a meta que você devia ter. A meta que você deve ter é, você devia ter guias claras, evidentes, sem interferências. Essa é a meta número 1 de qualquer profissional dentista. Seja uma reabilitação protética, seja na questão ortodôntica.
O que não pode acontecer é você terminar o caso com a oclusão estática ideal e deixar a desoclusão a Deus dará. O que acontece na boca, nos dentes, quando há esse tipo de problema? O que vai acontecer? Vocês vão estar prestes a analisar, a avaliar que uma paciente que chega no consultório com um quadro clínico perfeito, não tem cárie, nunca teve cárie, a paciente nunca teve nenhum problema odontológico. De repente, do lado, eu vou mostrar para vocês, de repente, ela começa a ter o quê? Ela começa a ter alteração em dentes. Ela já fez canal em dente que doeu sem nem ter nenhum sinal de alteração bacteriana. E ao mesmo está acontecendo agora com ela do lado oposto. Então, o que vocês têm que ter em mente? Você tem que ter em mente que a desoclusão é o ponto número 1. Então, olha só o que acontece com ela. Quando ela está aqui na oclusão MH, ó, tá top, lindo. Olha a relação do primeiro molar com o segundo molar. Tranquilo. Até aí, essa é a foto que você posta lá no Instagram, para o board, para as coisas, e tá perfeito. Passou, tirou 10. Mas quando a mandíbula arrasta para o lado, e eu não vou falar o lado, eu vou só pôr a setinha, porque eu sei que se eu falar direita e esquerda dá confusão. E se arrasta para esse lado, tá? Arrasta para esse lado, quem devia estar trabalhando? Quem devia estar trabalhando? Os caninos. Só que não é isso que acontece. Vamos ver o que acontece de verdade? Ela começa a fazer o movimento de lateralidade. Primeira coisa que a gente observa, olha isso. Toque, opa. Toque aqui. Ó, tem um toque aqui. Tem um toque aqui. Aqui um toque forte. E ali atrás também tem um toque. Aqui do premolar também tem toque. E o canino também está tocando. Só que qual que é a consequência disso? É importante você entender que quando você tem toques dessa natureza, você vai ter alteração da estrutura e pode alterar, às vezes, a coroa clínica, às vezes você pode alterar a estrutura periodontal, às vezes você pode alterar a estrutura endodôntica ou às vezes você pode alterar a estrutura muscular. E eu tenho uma aula que eu falo sobre isso, não vou explicar por que cada hora pode ser uma coisa. Porque tem pacientes que têm toques muito menores do que esse doença periodontal. Recessões, né? Retração da gengiva, né? Perda óssea. E tem gente que tem, vou mostrar um caso a vocês de uma estrutura muito mais destruída da coroa e não tem nenhum problema periodontal. Então, o que é interessante é que vocês vão ver que essa paciente, que é o mais comum, vai ter um envelhecimento precoce da câmara pulpar por conta de excesso de forças laterais. E se você quiser entender o que são essas forças laterais, você precisa estar ao vivo comigo na segunda-feira que vem, que eu vou estar falando sobre qual é o efeito da força lateral nos dentes posteriores. Então, olha só que interessante. Quando você continua fazendo um movimento de desoclusão de guia, né, para o lado, esse lado de cá, né, para quem não está entendendo aqui o desenho, eu vou colocar setinha de novo. Essa mandíbula está movimentando para cá. Opa. Cadê? Ah, essa faz uma setinha pequenininha esse aqui. Então, quero a seta grande. Essa mandíbula está movimentando para cá, ó. Aí, você tem um toque aqui no canino. Opa. Não é isso. Você tem um toque aqui no canino. Ó. Só que o pré-molar já desocluiu, ok. O pré-molar desocluiu, faz um tique, ok. Desocluiu, ok. Mas aqui ainda tem um toque ainda que persiste. E esse toque que persiste aqui, olha esse segundo molar com uma cúspide bate forte. Essa
esses toques laterais vão gerar aí um efeito deletérico muito grande nesse caso. Agora, não é só isso. Olha só o que acontece ainda depois. Presta atenção. Ó, o movimento voltando, indo. Olha lá, aqui eu estou frisando o segundo molar, né? Eu estou frisando aqui o segundo molar. Olha lá, ó. Olha aqui tocando ainda. Agora, olha só que interessante. Quando essa paciente pega e volta, olha que coisa mais linda. Quando essa paciente começa a movimentar a mandíbula para o outro lado, ó, aqui agora é o seguinte, presta atenção. A mandíbula está indo para esse lado agora, tá? Tá bem? O que era a expectativa? Tocar o canino, tocar o canino, ó. Tocar o canino, vocês estão vendo aqui, o objetivo era tocar o canino. E tá tocando aqui o pré-molar. Vai. Tá tocando o pré-molar. Vocês estão vendo aqui? Aí, o que a gente observa? Que olha isso aqui. Esse aqui é o toque do lado oposto ao movimento. Eu não quero saber o nome dele, se é o lado de balanceio, lado de trabalho. Esquece isso por enquanto. Isso não vai te ajudar a entender. O que acontece é que, quando essa mandíbula vai para o lado oposto, olha quem toca. Olha o que está acontecendo aqui. Vamos desenhar aqui para você. Essa mandíbula está indo para o lado de lá. E olha quem está tocando muito aqui. Opa. Muito aqui. Olha, deixa eu até colocar outra cor aqui. Olha aqui, essa cúspide com cúspide. Aqui parece estar tocando, mas não está, tá? Aqui não está tocando. Eu olhei com muito cuidado, não está tocando aqui, mas aqui nessas setas, aqui, eu até fazer isso aqui de outra cor, esse aqui de azul, não está tocando. Ó. Tá, não está tocando. Agora, esse outro lado aqui, tá? Eles, exatamente, Javier. Quando você tem toque do lado oposto, olha o que acontece. É assim, ó. A mandíbula está indo para esse lado. Quem era para funcionar? Só o pterygoideu, tá? Esse músculo pequenininho era para funcionar. Tocou aqui no dente, ele precisa de força para fazer o movimento. Aí, que ele acontece? Ele usa o masseter desse lado para romper a força aqui. Só que aí toca do outro lado oposto ao movimento. O que vai acontecer? Os dois masseteres serão acionados e a força sobre os dentes será aumentada. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? E aí você tem uma consequência. Olha lá, o movimento já está longe. Olha só como o movimento já está longe. Olha que a distância aqui. Olha que está tocando aqui ainda. Esse molar, ele funciona durante todos os movimentos. Quando arrasta para o lado de cá, ele toca. Quando arrasta para o lado de lá, ele toca. Então, esse molar, ele está sofrendo muito. Ele está vendo muito. E ao tocar do lado oposto, gera uma força muito maior. E aí você tem a desoclusão desse lado. Então, olha aqui, o lado oposto agora. Olha aqui, olha o que está acontecendo já nesse molar. Aqui já começa. Olha aqui. Olha esse segundo. E ela tem terceiro molar, porque aqui nessa foto não saiu. Eu vou tentar mostrar aqui. Tem aqui, ó. Tem o terceiro molar dela aqui.
Quando ela arrasta, olha o terceiro molar lá, olha lá, lá no fundo lá, vocês conseguem ver, ó. Ó, bem aqui. Esse terceiro molar aqui. Então, tá arrastando, tá tocando, tá tocando, tá tocando. E aí, gente, entra, olha lá. Olha o segundo molar tocando. Presta atenção no que acontece aqui. Esse canino, ai, saco, não. Esse canino, ele não toca, ele abre o espaço. Aqui está aberto. Sabe quem está tocando agora? Quem está tocando agora? Quem vocês acham que está tocando agora? Vamos lá. Ó, a mandíbula está indo para esse lado de cá. Lembra que eu falei? A mandíbula está indo para cá. O canino abriu. Abriu aí, ó. Tá? Abriu. O molar desse lado está tocando. Lembra que eu falei? Olha aqui o que está acontecendo com o molar aqui, ó. Olha aqui o molar aqui. Olha lá. Ele está tocando. Ele está tocando. Enquanto esse aqui abre, o outro lado toca. O outro lado toca. Olha o terceiro molar. E eu peguei aqui, eu peguei o raio-x dessa paciente aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu tinha deixado aberto antes, mas aí reiniciou. Eu vou abrir aqui de novo. Eu vou pegar para vocês o raio-x dessa paciente, vocês começarem a entender qual a importância. Aí você pode me falar, mas... Ó, aqui, eu vou compartilhar com vocês aqui, peraí. Deixa só, peraí, aqui. Agora vai. Olha só, olha essa panorâmica. O que você consegue observar aqui? Atenção, os meus alunos. Aí, presta atenção, gente. Esse caso chegou hoje para mim aqui, tá? Olha só isso aqui. Primeira coisa que você tem que observar é isso aqui. Uma endo numa boca desse padrão de higiene. Ela chegou com dor nesse molar aqui. Ela já veio com a cabeça de fazer canal nele. Já tem um espessamento periodontal aqui. Se você olhar com bastante atenção, não sei se você está olhando pelo celular, mas tem um espessamento, já tem um espessamento aqui. Agora eu te pergunto, esse espessamento aí, você acha que é causado por uma bactéria? É um espessamento causado porque essa câmara pulpar foi contaminada por uma bactéria? Entendeu? Então, assim, esta é a situação clínica. Olha só como não é uma coincidência. Esse dente que tem canal aqui, ele sofre uma pancada desse dente aqui. Por quê? Porque tem uma interferência aqui nesse dente. Bem aqui, ó. Que quando toca, o primeiro dente que toca agora não deve tocar, agora não toca mais, mas ele devia ser o primeiro que toca pelo tipo de imagem que eu olho no dente superior. Não, gente, para tudo. Eu não sei se eu consigo fazer isso aqui, mas eu queria que vocês observassem a câmara pulpar desse molar. Juliana, olha só a câmara pulpar desse molar. Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo a câmara pulpar desse molar? Então, assim, aí você vê esse molar envelhecido, uma paciente jovem. Deixa eu ver quantos anos ela tem, que eu nem observei aqui quantos anos ela tem. 37 anos, paciente jovem, que não era para ter nenhum canal na boca e não era para estar vindo para cá para fazer o segundo canal. E esse mesmo dente que vai fazer o canal, que fez o canal,
ele daqui a pouco ele vai sofrer, vai ter que fazer uma coroa, aí vai vir implante. E a mesma coisa acontece com esse molar agora, que ela veio para tratar o molar, e eu falei para ela que a gente precisa tratar os dentes anteriores. Então, isso é o que eu tenho que passar para vocês hoje. E para encerrar, eu vou mostrar um caso bem rapidinho para vocês, que é um caso, esse aqui eu tirei as fotos bonitas dela, fazendo um movimento e tal, eu não quero mostrar esse aqui, eu quero mostrar esse caso aqui. Ó. Olha essa oclusão perfeita. Olha aí, a oclusão está perfeita, classe 1, geral. Agora, olha o nível do trespasse, agora já é o contrário. Olha a angulação desses dentes. Olha a direção que esses dentes estão. Presta atenção na angulação, ó. Ó. E aí, além disso, olha como que está o molar. Você ainda acredita que isso é uma erosão ácida? Você ainda acredita que isso é abrasão química? Eu acredito que sim. Pode ter alguma influência, sim. Eu acredito que sim. Claro que tem. Saliva e tal. Beleza. Agora me explica o seguinte. Esse aqui é a parte superior. Como você justifica que esse dente inferior é assim e o antagonista dele é assim? Que raio de ácido que só vai de um lado. E tem mais. Quando eu coloco os dois lados, olha o lado direito e olha o lado esquerdo. Observa bem esse lado. Observa bem, tá? Esse lado. A mesma boca, o mesmo paciente, com o mesmo problema. E quando você olha, ele tem aqui, olha, a guia. A guia dele é, inclusive, depois que ela funciona, que ela trava bastante, ela desoclui bastante. Olha lá, vem travando pro lado, né? E aí vai. Olha como é que estão. Esse aqui está invertido, esse aqui é inferior. Aí a questão é, será que é uma coincidência ele ter um lado menos afetado, o outro muito afetado? Esse paciente ele tem uma báscula do tipo pé de cabra. E sobre esse assunto vai ser também um dos próximos Clube de Classes. Então, gente, eu realmente desculpa ter passado do horário, né? Já são quase 9h30. Eu costumo falar mais rápido. E esse caso, vocês precisam entender que a oclusão está perfeita, mas existe um desequilíbrio que vai estar relacionado com essa foto aqui. Essa relação entre MH e PFM. É justamente esses dois eus, que tem uma aula que eu falo só sobre os dois eus, eu recomendo você assistir. Esses dois eus vão ser determinantes na hora de você fazer o seu diagnóstico. Então, uma coisa você precisa aprender e saber sair daqui já craques. Primeiro, você precisa devolver as guias do seu paciente. Segundo, você precisa eliminar as básculas. E sobre eliminar básculas, nós vamos falar isso na outra aula, porque a aula de hoje era você entender que a oclusão ideal, ela está longe de ser o ideal que você precisa buscar. O que você precisa buscar é um equilíbrio da desoclusão. Mesmo em pacientes classe 2, a gente consegue devolver um equilíbrio da desoclusão, devolver tranquilidade, conforto e melhores do que a própria oclusão em classe 1. Então, o meu apelo para vocês que estão aqui hoje é para que vocês possam, de uma vez por todas, entender que apesar de ser um nome que parece que é só um nome, que é só para poder chamar atenção, não é.
é algo realmente que pode transformar a sua forma de enxergar a odontologia e melhorar os resultados dos tratamentos que você tem proposto para os seus pacientes. Então, uma coisa que você precisa ter em mente a partir de amanhã, para você que está vendo pela primeira vez, é que nunca mais você vai observar seu paciente estaticamente, sempre dinamicamente. E, além disso, observe todos os detalhes. Todo toque é ilegal. Simplesmente é ilegal. Arrastou para a esquerda, não é para tocar ninguém, só os caninos. Qualquer toque é ilegal. Qualquer toque que tenha na interferência da desoclusão vai gerar uma consequência. Aquele molar daquela paciente que quando arrasta para o lado toca, quando arrasta para o outro toca, quando arrasta para frente toca. Ah, eu acho que eu não sei se eu mostrei isso aqui para vocês. Não, não mostrei não. Olha isso aqui, ó. Ah, isso aqui eu não mostrei não, vou mostrar agora. Presta atenção. Aquela paciente, tá? Que tem o molar, olha só, quando ela vai protruir, essa aqui é essa paciente aqui, tá, gente? Só para vocês, eu falei tanto paciente, essa aqui, ó. É essa mesma paciente que eu peguei hoje. Eu nem arrumei as fotos direito. Mas eu queria lembrar que eu lembrei que eu não falei. Olha, ela está fazendo protusão. Se você não está treinado a observar, você pensa que esse toque e esse toque estão fazendo um movimento. Mas se você olhar com mais atenção, você vai observar que existe um toque lá atrás. Lá atrás. Olha isso. Esse desnível desse molar para esse molar, você vai ter alteração. Por isso que esse molar tem aqui, ó. Tá vendo? Não é uma coincidência. Essas lesões não são coincidências, não tem nada a ver necessariamente com a saliva ser ácida, com o alimento chusco para limão. Se fosse ácido ou limão, tinha que estar com todos os dentes iguais. Aqui não. Olha o outro lado. Olha o outro lado. Olha só. Aqui você tem o toque aqui, olha. Você tem esse toque. Ó. Você tem esse toque. E você tem o toque lá atrás. Menor. Mas você tem um toque lá atrás. O toque do lado oposto é maior. Não é à toa que quando a gente olha o raio-x dessa paciente, olha lá o raio-x dessa paciente, você observa claramente que esse terceiro molar tem uma câmara pulpar menor. E olha só o que tem aqui dentro dessa câmara pulpar aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas começa a criar aquelas ilhas de dentina dentro da câmara pulpar. Estou mostrando um envelhecimento extremamente precoce desse paciente. Então, assim, o que eu preciso de vocês agora são duas coisas. Primeiro, eu preciso que vocês entendam, de uma vez por todas, que esse assunto sempre foi tratado como um grande segredo pelos grandes profissionais. Aquelas pessoas que vocês gostam, que vocês acompanham, muitas delas que postam as fotos bonitas, algumas não, mas muitas delas já sabem disso. E é exatamente essa é a grande fonte do sucesso dessas pessoas, conscientemente ou inconscientemente. Mas o que eu quero desafiar vocês é que, primeiro, que esse assunto não pode ser mais um segredo para poucos. Nem pode ser uma matéria que você precise pagar muito caro para aprender. Porque, afinal de contas, ela é uma matéria básica, fundamental. É igual a ler, escrever, interpretar. São coisas que a gente devia estar fazendo rotineiramente e nós não estamos. Então, eu conto com você para me ajudar a compartilhar ao máximo esse tipo de conteúdo. Para mostrar para os outros dentistas, para mostrar para os seus alunos, para os seus colegas de curso, para todo mundo, que isso deve sim ser algo que deve ser disseminado para as pessoas aprenderem. Tá? Então, eu queria agradecer muito a todos vocês que acompanharam aqui o Clube The Class e eu vou encerrar esse vídeo. Eu vou agradecer a presença de todos, agradecer a Deus,
agradecer vocês estarem aqui, agradecer a audiência. E não saiam, para quem está online, porque eu vou agora passar para a segunda etapa, que que são as dúvidas. Eu quero ver se a Vivian está ainda aí, os colegas que a gente conversou antes, o João, enfim, né? Quem quiser tirar alguma dúvida, enfim, vocês que estiverem aqui, eu quero conversar com quem está aí depois, tá? Então, se você está assistindo depois, você vai poder assistir o vídeo, tanto o que aconteceu antes e o que vai acontecer daqui em diante. Então, até a próxima aula. Não percam o fio da meada, tá bem? Assistam as outras.